Muito boa tarde, meio-dia, 19 minutos. Vamos para o fato do dia. O fato do dia é mais uma alta sensível da Selic. E eu estava olhando aqui uma informação que foi bastante divulgada. A Selic estava em 2% há pouco mais de um ano. Em março de 2021, ela estava 2%, era a taxa de juros do Brasil. Hoje, dia 5 de maio, decidido ontem, dia 4 de maio de 2022, a taxa Selic está em 12,75% ao ano. E isso está sendo muito comemorado pelos investidores, principalmente os mais conservadores, que podem ter agora rendimentos de renda fixa garantidos de 1% ao mês, mas muito mal recebido, com muito susto, com muita dor pelo setor produtivo. E é o setor produtivo que vai ser o principal foco da nossa conversa hoje. Conversa com 4 integrantes aqui no programa, uma conversa híbrida, inclusive, já para preparar para o professor Thiago Fabris algumas aulas, que provavelmente ele vai ter aulas com alunos presenciais e alunos à distância. Eu recebo aqui no estúdio o economista, doutor e coordenador do curso de Economia da Unesc, Thiago Fabris. Muito boa tarde. Boa tarde, Arthur. Boa tarde a todos os integrantes, Anselmo, Alceu, e o outro integrante que vai debater conosco aí esses reflexos aí do aumento da taxa de juros. Isso. O empresário no setor de fomento empresarial, Anselmo Freitas. Anselmo, boa tarde. Boa tarde, Arthur. Boa tarde a todos os membros participantes aí desse debate. E uma boa tarde especial aos ouvintes da Rádio Som Maior. Eu queria começar falando com o Anselmo sobre esse ponto que eu levantei agora do sentimento do setor empresarial. Até pelo negócio que o Anselmo tem, trata direto com a sustentabilidade financeira das empresas, tem contato direto com as empresas. Como é que tu está vendo, tanto na tua empresa, quanto nas empresas que a Bancred atende, essas altas da Selic? Como é que os empresários estão recebendo? Quais são os feedbacks que tu está recebendo do mercado? Arthur, realmente com muita preocupação, né? Porque o Banco Central faz esses aumentos da Selic exatamente para conter a inflação. Mas, por outro lado, tu é obrigado a repassar esse aumento dos juros no custo do produto. Uhum. Então, quer dizer, é uma ferramenta que, de repente, pode surtir o efeito contrário, né? Então, hoje, uma empresa, para captar recursos de curto prazo, uma empresa que antecipa os seus recebíveis, que lá atrás, no final do ano passado, até no meio do ano passado, ela pagava lá uma taxa próxima de 1%, e nos FDICs não tem os impostos, não tem o IOF, então ficava uma taxa bem atrativa, né? Hoje as taxas subiram bastante, a 1,8% até 2,20%, exatamente por esse aumento da Selic. Então a empresa fomentadora hoje, ao invés de ela correr riscos e emprestar com juros próximos à Selic, ela vai para a Selic, ela vai para um banco de primeira linha e tira esse recurso do mercado. Tirando o recurso do mercado, automaticamente as taxas tendem a subir. Sim. Quanto menor a oferta, maior as taxas. Então é bastante preocupante. E mais preocupante ainda é que a gente viu ali a tendência do Banco Central de aumentar mais meio ponto ainda, né? Passar para 13 e alguma coisa, 13,25. Isso realmente é muito preocupante. Então, eu acho que quando o Banco Central baixou a Selic para 2%, 2 e alguma coisa, né, Tiago? Estava 2%, eu acho. Foi uma dose muito grande, muito forte, baixar para 2%, porque aí realmente o pessoal foi todo para o consumo, né? E ninguém queria mais deixar o dinheiro aplicado no banco, porque 2%, menos o imposto de renda, quem deixa aplicado 30 dias ou 60 dias paga 22,5%, tem quase, do 2%, quase 0,5% ao ano é imposto, né? Sim. Então, dificultou bastante também. Então, agora eu acho que quando baixou demais, a dose foi muito forte, e agora aumentou demais também, né, para conter a inflação. Mas eu acho que a inflação, ela não é só nossa aqui do país. Eu estive viajando para a Europa agora, nos últimos 15 dias, e a gente percebeu lá também, né, que a inflação lá também está pegando, né? A Europa, a comunidade europeia, teve uma inflação de 7% em abril, muito forte também. Então, eu acho que só esses aumentos de juros aí que o governo está fazendo não vai conter a inflação, porque é uma questão mundial. Doutor Thiago, inflação é o que está sendo, o que estão tentando combater com essas altas dos juros, né? É a doença, digamos, que está trazendo esse remédio amargo. Quanto que para quem não tem acompanhado muito, para quem não vem acompanhando nos últimos anos, quanto que seria a média da inflação brasileira pré-pandemia? Porque a gente está falando de 7%
ao ano na Europa, a gente sabe mais que isso é um absurdo lá na Europa do que às vezes a gente se toca aqui no nosso país. Quanto que vinha sendo a inflação brasileira? Olha, Arthur e Anselmo, eu concordo também com o que o Anselmo colocou, mas em economia a gente tem o que a gente chama de trade-off, né? Então acaba sendo os dois lados aí, né? O Anselmo colocou do aumento da inflação no mundo inteiro, isso é verdade. Se a gente for pegar, por exemplo, os Estados Unidos, aí, o aumento de 8,5% dos últimos 40 anos, né, com relação à parte da inflação, isso vem ocorrendo por conta de choques de oferta, né, desde a pandemia, enfim. Né. No Brasil, né, a gente passou, isso historicamente, se a gente for pegar na década de 80, o Anselmo deve lembrar disso, né, dos processos hiperinflacionários. Depois, com a implantação do Plano Real, a gente conseguiu controlar um pouco esses surtos inflacionários que vinham lá dessa década, né? E isso com alguns custos, obviamente, né? Esses custos inerentes também ao aumento da taxa de juros, que é o que a gente tá sentindo hoje, né? E ela conseguiu ser controlada por algum tempo. Ainda ela está controlada, né? A gente não pode dizer que a inflação está descontrolada e comparar com o que ocorreu em períodos históricos aí no Brasil, né? Mas o Banco Central ele acaba utilizando esse instrumento, né, de política monetária para tentar conter essa alta dos preços, porque ele acaba fazendo com que as pessoas aumentem a desigualdade de renda, né? Se a gente tem um processo inflacionário, aquelas pessoas empresários especificamente que conseguem em partes fazer estoque, que têm capital de giro, eles conseguem se proteger mais do que, por exemplo, aquelas pessoas que são assalariadas, por exemplo, que precisam correr para o supermercado, enfim, para fazer as compras, né? Então a gente tem uma certa disparidade no que diz respeito à parte de distribuição de renda como um todo. Isso não é bom também para a parte do empresariado, né? Agora, obviamente que a taxa de juros dentro do mercado de bens e serviços, o Anselmo colocou isso muito bem, ela afeta negativamente o nível de investimento das empresas, né? A formação bruta de capital fixo, a gente acaba chamando isso, né? E as empresas, elas têm um custo maior para fazer os seus investimentos, né? Então, a inflação no Brasil, eu não vejo no centro da meta agora, né? Mas a gente pode esperar aí mais elevações na taxa de juros, pelo menos esse é o cenário que eu estou trabalhando e desenhando aí para as próximas reuniões. Talvez até um pouquinho mais do que o próximo meio ponto percentual esperado aí pelo mercado. O centro da meta, só para mostrar como... Na verdade, eu não vejo no centro da meta até uma bondade da sua parte, porque o centro da meta é 3,5% ao ano, a gente está num acumulado de 12 meses de quase 12%, né? Então tá bem longe do centro da meta, né? Mas, inclusive eu li no bloco anterior aqui, que um ex-diretor do Banco Central, entrevistado pelo Infomani, falou que só deve corrigir, chegar perto da meta em 2024, quando o centro da meta é 3%. É por aí mesmo? A gente tem que esperar uma inflação alta, juros altos, até pelo menos 2 anos para frente? Tem, Arthur, porque quando a gente acaba desagregando a parte dos indicadores inflacionários, né, a gente acaba dividindo aqueles componentes que são voláteis, né, que estão relacionados, aí, por exemplo, a alterações no nível de preço de commodities, de soja, de arroz. Isso é volátil, né? Preço do tomate, da cebola, enfim, isso é volátil. A gente acaba pegando um componente lá dos indicadores de inflação que a gente chama a inflação subjacente, né? Então elimina essa parte de volatilidade, e essa inflação subjacente, ela mostra uma persistência inflacionária, né? E essa persistência inflacionária, ela leva um tempo até que ela tente ou reverta essa tendência de alta que a gente vai observando, né? Muito mais pelo choque de oferta que ocorreu no mundo, né? E aí a gente tem agora os portos da China fechados, né? A gente tem um problema aí de logística também, de abastecimento, tudo relacionado a choque de oferta. E a contrapartida disso é o outro lado, é o lado da demanda. E esse lado da demanda que está sendo utilizado, que a gente está discutindo aqui, ela está do lado da política monetária. Não é só o Banco Central brasileiro que está aumentando a taxa. Ontem o Fed aumentou também a remuneração lá dos treasurers, lá dos Fed Funds, enfim. O Banco Central da Austrália também acabou aumentando as suas taxas de juros. Hoje tem reunião também relacionada às taxas de juros lá da Inglaterra. Depois vem o Banco Central Europeu. Então a gente espera aí uma rodada de aumento das taxas de juros mundiais. Muito por conta desse processo de oferta que a gente vem
observando aí na economia mundial como um todo. Anselmo, tu citou na tua fala agora há pouco que entende que baixou demais e que agora está subindo muito. Eu queria entender isso. Tu entende que está subindo muito ou muito rápido? Porque tem essas duas questões, né? Poderia chegar a 14%, mas mais devagar, ou chegar num patamar tão alto é o problema? Eu acho que está subindo muito rápido, na verdade, né? Porque a dose está sendo, eu acho que não excessiva, mas muito, muito rápida, né? Sim. Eu acho que tinha que ter um intervalo maior, mas óbvio, nós temos aí um componente importantíssimo, que é a eleição, né? A eleição no final do ano, e isso é um fator também que faz com que o governo queira aumentar mais rapidamente a taxa de juros para tentar conter a inflação. Eu acho, aqui, né, Tiago, eu não sou formado em economia, mas eu acho que o governo não vai conseguir segurar a inflação com o aumento de juros, porque, para ter uma ideia, o gás natural está para subir aí 30 e poucos por cento, quase 40%, né? E não é com a taxa de juros que vai fazer a SC Gás ou a própria Petrobras, que tem um contrato lá com a Bolívia, vai fazer segurar esse aumento do gás natural, né? As cerâmicas, por exemplo, elas vão ter que repassar esse aumento. Sim. Né? A cerâmica vai, não, agora o juro está alto, então eu vou deixar o dinheiro aplicado lá e não vou pagar a minha conta de gás. Se ela não pagar a conta de gás, ela não produz automaticamente. Então, acho que só o aumento de juros não vai segurar a inflação. Eu acho que é uma situação complexa, é uma situação mundial. Para ter uma ideia, o pessoal fala que a gasolina aqui no Brasil está cara, né? Mas na Suíça, a gasolina custa 2 euros o litro. Sim. 2 euros o litro, vezes 5,50, 5,40, sei lá. 10, 11 reais o litro, né? Na verdade. Então, acho que é uma situação que o governo está tirando dinheiro da economia, vai segurar as empresas de investirem também, né? E não vai conseguir segurar a inflação. Eu acho que também existe aí um componente político nessa questão de aumento de taxa de juros. Sim. Deixa eu chamar para a conversa agora o especialista em juros, autor do livro Juro que é Simples, doutor Alceu Pacheco. Muito boa tarde. Boa tarde a tu, boa tarde ao Anselmo, ao Tiago, meu colega de Sol, e ao Tiago Raimon, que eu não conheço, mas sei que é do ramo. O que eu tenho para dizer, sobra muito pouco depois de ouvir a experiência do Anselmo, como homem de empresas, homem de mercado, homem do mundo, e o doutor Tiago, que é um especialista em economia. Na verdade, o juro que eu conheço bem é o juro da microeconomia. São fatores mais controláveis do que esses fatores incontroláveis da macroeconomia. E eu prefiro, quando sou chamado a me manifestar e participar de um debate tão edificante como esse, falar como cidadão comum, como homem do povo, como leigo. Porque nós sabemos todos que é um fenômeno mundial. O Copom ontem disse que as pressões inflacionárias decorrentes da pandemia se intensificaram com problemas de oferta advindos da nova onda da Covid na China e da guerra na Ucrânia. Tudo isso o mundo sabe, que esses desequilíbrios, esses desencontros acarretam problemas econômicos. Mas o que é que nós precisamos? Nós precisamos de soluções internas. Quando alguém se habilita a governar, seja no município, no estado ou na União, nós temos que esperar que haja soluções para o bem-estar da população. E o bem-estar da população inclui pleno emprego, atividade econômica também a pleno, enfim, não sofrer com o que a gente está sofrendo agora, que é um aumento desenfreado de preços. Consequentemente, para frear a inflação, o Banco Central, tendo em vista que ele também só é parte do problema e faz o que pode, tem que frear esse aumento vertiginoso de preços através de retração de crédito, principalmente pela subida da taxa de juros. O que é que acontece? O Anselmo, como empresário, eventualmente vai precisar lançar de recursos para poder ampliar o seu parque industrial e investir. Vai buscar crédito? Não tem. A Rádio Som Maior precisa de um Pronamp. Tem dificuldade, porque com essa taxa de juros, dificilmente o processo produtivo nas empresas ou o processo de atuação da Rádio Som Maior não vai conseguir pagar o juro no patamar em que está. O cidadão comum fica com o seu salário reajustado somente uma vez a cada ano. O investidor
pensa que ganha quando o juro sobe, na verdade ele perde menos proporcionalmente, porque o juro sempre está na frente dele. E o especulador ou o dominante no mercado, por exemplo, um Elon Musk da vida, ele dá uma palavra numa reunião qualquer lá das empresas dele e isso abala o mundo. Então, nós precisamos ter mais capacidade de solução de problemas a partir dos nossos governos. Não só esse, como o anterior e como o posterior. O Tiago estava dizendo, depois que a gente sofre um problema desse, a gente demora de 2 a 3 anos para tentar alinhar se a gente puder tomar as medidas certas. Porque nós temos situações internas, por exemplo, o custo do Estado, a carga tributária, a baixa arrecadação, não suporta pagar todos os custos do Estado. O Estado vai ao mercado buscar dinheiro, naturalmente eleva a taxa. Os fenômenos externos, problemas mundiais, afetam porque o Brasil não é uma fronteira fechada, o mundo inteiro está globalizado. Então, realmente, o cidadão comum, mesmo para o empresário, que tem a influência local ou regional, ou mesmo para um especialista, professor da Unesp, fica difícil de a gente poder ter a solução. Mas, entretanto, nós estamos falando com o cidadão comum na sua maior. E esse cidadão comum precisa saber que essas coisas são, até certo ponto, incontroláveis, embora, por vontade política, muitos problemas que geram o que a gente está vendo de aumento de taxa de juros, inflação, desequilíbrio, desigualdade e falta de bem-estar da população como um todo, que há tempo não vivíamos, nós passamos quase 20 anos numa relativa tranquilidade, embora muitas coisas tenham sido feitas de forma artificial, mas agora nós precisamos abrir a caixa de ferramentas, a ser transparentes e buscar as soluções. Sacrificar a população, sim, como sempre foi, mas alguém precisa também começar a perder um pouco para que isso não seja tão penoso para a maioria dos brasileiros. Alceu, deixa eu aproveitar a tua participação aqui também. Como falei, tu estudou profundamente os juros e muito boa essa quase uma tradução para o cidadão comum, né, para trazer para a realidade do cidadão comum. E tem muito cidadão comum que tem pequenas empresas bem pequenas, talvez empresa familiar, uma loja no comércio que trabalha ele, 2 funcionários e a família e tal. E aí vê essas notícias e aí pensa, os juros dos meus empréstimos, das minhas operações vão estourar agora. Não sei o que fazer. Pela tua experiência, o que pode ser assim, o básico, a primeira coisa a ser olhada, a primeira coisa a ser feita, a primeira coisa a ser vista para, pelo menos, mitigar o impacto desse aumento dos juros? Bom, quem não tomou empréstimo precisa tomar cuidado redobrado em buscar recursos no mercado financeiro. Quem já está com contratos em vigor, se eles forem pré-fixados, a conta já está feita. Entretanto, se eles forem indexados no CDI, Selic ou qualquer outro indexador variável, naturalmente isso vai ter um impacto no caixa da empresa, diminuindo as sobras ou aumentando os custos naturalmente. E quem for contratar tem que ter muita prudência, porque naturalmente as taxas sobem se forem pré-fixadas, pós-fixadas, elas aparentemente são baixas, porque a taxa de juro real ela pode ser convidativa, mas nós temos que ver sempre a variação do indexador. Então, a gente tem que observar também que, na ponta do tomador, o efeito exponencial dos juros cobrados, ele não é só aquilo que se vê, às vezes, 2 ou 3 ou 5% ao mês. Isso num financiamento de 12, 24, 36, 60, 72, empréstimo consignado, por exemplo, ou qualquer outro tipo de empréstimo para consumo ou para investimento, ele tem um efeito multiplicador de forma exponencial. Ele mais do que cresce na visão do leigo. Não adianta fazer a continha de soma o total e divide pelo número de prestações, porque essa conta é enganosa. Naturalmente, o sujeito vai estar perdendo. Então, por isso que hoje nós temos sites aí que até orientam gratuitamente. Nós temos diversos recursos na internet que podem informar o cidadão adequadamente. Mas quando a situação é mais complexa, é necessário que busque-se um especialista para poder fazer uma análise conjunta e ainda assim, o Tiago e o Anselmo vão me permitir, e o Raimo também,
nós não podemos ter o dom da predição. A certeza do futuro não está conosco. Muitas vezes eles dizem que economista é futurólogo, mas ele também baseia-se em teorias, em medidores que são tecnicamente comprovados. Só que quem é que vai saber o que hoje vai decidir um líder da Rússia, da China ou dos Estados Unidos, ou um empresário da Apple, ou um empresário do Twitter, em termos da economia? Os donos da criptomoeda quem são? E isso hoje tudo está afetando o mercado mundial e o Brasil naturalmente é afetado, positivo e negativamente. O que nós temos que definitivamente é esperar das nossas autoridades mais rigor, mais soluções e principalmente uma política de médio e longo prazo que permita com que a população veja que será importante esse sacrifício de agora para no futuro, através de investimento em educação, investimento em tecnologia, investimento na atividade produtiva, o Brasil possa ter uma situação muito mais confortável para a sua população. Obrigado ao senhor. Agora eu vou trazer o quarto elemento, mais uma visão sobre essa alta de juros. Tiago Raimon, muito boa tarde. Boa tarde a tu, boa tarde pessoal. Uma aula que a gente está tendo aqui, hein? É, uma aula que estamos todos tendo. Tiago, deixa eu aproveitar. Eu ouvi hoje de manhã de uma pessoa que é um cidadão comum, como disse o Alceu, mas ele opera no mercado financeiro, ele tem seus investimentos e ele cuida deles ativamente. Ele estava me falando, pronto, com essa aí é vender as ações todas e investir tudo em renda fixa. Tem muita gente pensando assim. É esse o caminho? Agora falando para o investidor sobre não estando na ponta de quem paga, estando na ponta de quem recebe. Essa ideia lógica, digamos assim, essa ideia quase óbvia que vem na cabeça de muitos investidores, ela faz sentido ou é uma armadilha da alta dos juros? Não, ela faz sentido sim. É claro que assim, tem muita discussão do que pode vir aí, porque a ideia fundamental que a gente tem é aquela ideia de custo de oportunidade, né? Por que a gente vai correr risco se a gente consegue, sem risco, ter uma taxa de 13,25 ao ano, né? Ou 12,75 ao ano, né? Então, isso serve não só para investimentos, para qualquer outra coisa, como os outros professores já falaram super bem aí, né? Da gente, enfim, tirar o dinheiro para ser rentista, para correr algum risco, ou na parte de ação, ou fazendo uma nova empresa, ou investindo em qualquer coisa do tipo que tem algum risco, se sem risco, ou pelo menos os que a gente fala sem risco, risco soberano, né, que encaramos como o menor risco entre essas opções que a gente tem aqui, a gente consegue 13,25 ou 12,75, ou isso pegando o risco soberano, né? Se a gente conseguir ali, né, alguém que sofistica um pouco mais, entra em alguns CDBs bancários, você já consegue algo mais interessante ainda assim. Então a gente, claro que entra nesse impasse, e sempre haverá. É isso que vem movimentando os preços, tanto lá fora quanto aqui, que a gente sempre fala isso. Quando a taxa de juros sobe, ou a expectativa de taxa de juros sobe, tudo o que é de risco cai. Tudo o que é de risco perde valor. Né? Justamente por esse movimento e esse custo de oportunidade óbvio entre o que é com risco e o que é sem risco. Deixa eu abrir um pouco mais. Está caindo 3,5%, foi até confirmar aqui no celular agora, o Ibovespa hoje está caindo 3,5%, o que já era uma queda esperada, talvez não nessa magnitude de 3,5%. E aí, muitos adeptos do investimento de value investing, do fundamentalista, do longo prazo, dizem caiu compra porque é oportunidade. Mas também deve ter muitas armadilhas. A gente está vendo muitas empresas, tipo a Magazine Luiza, que era a queridinha do mercado, não para de cair desde o ano passado. E quase todo mundo está caindo hoje. Eu estava vendo aqui que do índice Bovespa, dos 85, tem 3 subindo. O resto está tudo caindo. A TOTUS, por exemplo, a maior queda, está com 11% de queda. Como é que pode olhar agora, quem quer investir em ação agora, tem caixa para isso, como é que deve olhar para gerir o trigo do joio? O que é oportunidade e o que é armadilha? Acho que o professor falou uma frase muito boa aí. Às vezes a gente olha o economista ou o financista como a pessoa capaz de prever o futuro, né? E assim, dado o que a gente tem hoje, as informações que a gente tem hoje, o preço é esse. Se a coisa vai virar oportunidade, significa que ela vai subir. E se ela vai subir, significa que o futuro vai ser melhor do que pelo menos tem expectativa hoje.
Então, é o risco. A gente está fazendo uma aposta. De qualquer forma, é uma aposta, né? O mercado de ação, ele é uma aposta. Então, se você está indo lá, você pode acreditar em uma empresa, mas não só acreditar naquela empresa. Acreditar naquela empresa que ela vai ser melhor do que ela hoje. Assim você vai ficar mais rico dentro daquela empresa, né? Então, caso contrário, é simplesmente uma queda que reflete as informações que a gente tem hoje. E o mercado aposta, todos apostamos, né? Uns apostam que sobe, outros apostam que desce, e milhões de pessoas estão apostando o tempo todo, e isso acaba gerando esse número que a gente vê na nossa tela, né? Que é o valor da empresa ali, o valor daquela ação. Então, é claro que, enfim, tem algumas controvérsias em relação a isso, né? A partir do momento que a gente faz um value invest nesse sentido, a gente também coloca ali uma chamada taxa de desconto, né? Esse taxa de desconto é justamente esse custo de capital ou custo de oportunidade, né? Custo de capital é o termo financeiro para esse custo de oportunidade, desse trade-off que a gente tem entre abrir mão de algo sem risco para entrar em algo arriscado, né? Então, isso também tem que ser levado em conta no value investing, tá? Então, é claro que a gente tem uma fórmula mágica aqui, está muito longe disso, tá, Arthur? Mas sim da gente entender como é que está andando o mercado. E mais uma questão, que depois eu vou querer ouvir também do mercado local do Anselmo, mas pensando nas empresas da Bolsa, que tem empresas que têm uma realidade de fluxo de caixa e tem empresas que têm outra, de endividamento e tal. Quais que mais sofrem com a alta de juros? Quais que são as mais intensivas em capital, que devem apanhar mais, e aí na economia real, não só na cotação, mas que devem sofrer mais com essa alta de juros? A gente tem mais, assim, acho que teve um termo clássico aí, né? A Magazine Luiza, nossa queridinha do mercado, ela desceu, caiu bastante, e a gente vê, por exemplo, lá fora, eu gosto muito de ver no Wall Street, a gente tem bolsas com características diferentes, né? Lá nos Estados Unidos a gente tem, por exemplo, o S&P 500, que é uma bolsa que é geralzona, que tem uma carteira de 500 ações, e você tem a Nasdaq, que é uma carteira de tecnologia puramente, né? As empresas de tecnologia ou empresas que você tem ali uma expectativa de crescimento muito maior do que é hoje a realidade, né? A realidade que eu digo, do que é realmente o atual, o lucro que a gente consegue enxergar hoje, essas empresas acabam sofrendo muito mais. Então, quando há notícias, por exemplo, de taxa de juros subindo mais do que o esperado, você vai ver, por exemplo, lá fora, como também é uma realidade lá fora também, a Nasdaq caindo mais do que cai o S&P, por exemplo, né? E justamente por isso, porque a Nasdaq tem muito mais empresas de tecnologia e essas empresas, o valor está muito mais à frente, né, do que é o que realmente é hoje. E empresas como Magazine Luiza aqui no Brasil, como Localweb, como o Melius, né, a Cash 3, como, enfim, a Via e outras que são também tidas como essa área de tecnologia, né, embora algumas ali varejo, mas assim, tem o seu pé muito grande na parte de tecnologia ou no seu valor no futuro, vão sofrer muito mais do que outras empresas que são mais, enfim, receitas mais claras, que não são aquelas de crescimento puramente, né? Então, aí a gente pode ver algumas como Taesa, a gente pode ver algumas como, enfim, alguns bancões, talvez não sofram tanto quanto essas ações que têm-se mais caráter de crescimento, Arthur. Raimon, obrigado pela participação nessa mesa redonda, muito obrigado mesmo. O Raimon, que é analista CNPI, então ele é a pessoa que pode dar as recomendações de investimento, ele tem a formação necessária para analisar o mercado, por isso que a gente trouxe ele para essa conversa. Obrigado por essa participação, até a próxima. Eu que agradeço. O Thiago Raimon, que é gestor da Titan Capital também. Anselmo, a mesma pergunta que eu fiz para ele, só que olhando bolsa no caso dele, eu quero ouvir de ti, de novo, pela ligação que tu tem com o mercado, quem é que está mais sofrendo com essa alta de juros aqui? Quem é que deve sofrer mais nos próximos meses com esses juros tão altos na nossa região? Quem sofre mais agora é o tomador, né? As empresas que estão precisando de recursos, as empresas que trabalham muito no curto prazo, que antecipam os seus recebíveis, antecipam a sua conta de cartão de crédito. Para ter uma ideia, no ano passado as taxas giravam aí em torno de 0,7% a 1,2% ao mês. Né? E agora, com essa alta de juros e essa perspectiva de passar a barreira dos 13% anual, é muito difícil um fundo de investimentos em direitos creditórios
colocar recursos no mercado abaixo de 2%. Porque quando ele coloca abaixo de 2%, além do risco que ele corre do tomador, né, do cliente, ele ainda tem a situação dos impostos sobre aquelas taxas de juros, né, e fica muito mais cômodo ele aplicar numa Selic aí de 13%, 13,25%, que vai agora provavelmente na próxima reunião do Copom, né, e ter uma tranquilidade, aplicar em bancos de primeira linha ou aplicar em títulos do governo, do que emprestar com uma taxa muito menos atrativa, né? Então, sempre se fala isso, quanto maior o risco, a taxa tem que ser maior também, né? E aí os FDICs eles também ficam de olho nas empresas que também querem pagar mais caro, né? Por quê? Porque ela tem que repassar isso para o resultado dela. Será que ela está preparada para passar para o resultado? Será que ela vai girar no azul? Ou ela, pagando esses altos juros, vai girar no vermelho? Então, essa é a grande dificuldade. Então, quem paga a conta realmente são as empresas. Quando elas conseguem repassar para o mercado, e aí que está aquela situação que eu te falei. O Banco Central quer aumentar os juros para reduzir a inflação. Mas, por outro lado, as empresas que tomam recursos no curto prazo, elas vão ter que repassar isso para o mercado também, para o consumidor. Então, paga a conta as empresas que não conseguem repassar para o mercado e paga a conta o consumidor final, que vai receber esse aumento de juros também no seu produto final, um produto de consumo. Então, essa que eu acho que é a equação aí do momento. Doutor Tiago, é possível, nesse raciocínio do Anselmo, entender que talvez a alta de juros esteja impulsionando a inflação? Seja um efeito rebote, um tiro pela culatra de que essa alta de juros pode aumentar a inflação no lugar de diminuir? Não, tu tem vários caminhos e efeitos e canais de transmissão, né, via preço. Esse que o Anselmo coloca é um deles, né? Isso faz parte dos custos das empresas, né? E esse preço, quando a gente analisa na parte econômica, ela é formada especificamente no mercado de trabalho. E quem que faz parte do mercado de trabalho como um todo? São as empresas e os trabalhadores como um todo, né? Então, isso que o Anselmo coloca ali, quando ela não tem a margem, o resultado operacional de estar operando no vermelho, né, ela precisa de alguma forma ou vender mais, né, ou repassar isso para preço, porque ela precisa faturar mais, né? Então, isso também acaba se refletindo numa outra parte para preço, né? Um outro canal de transmissão, que aí quando a gente olha a economia como um todo, está voltado para a parte do consumo também, né, dessas famílias que consomem também. E com um custo aí um pouco mais elevado, as pessoas acabam direcionando essa parte do papel moeda que elas têm uma demanda para transação, elas colocam em renda fixa, que não vão para o setor produtivo real, né? O ideal era o quê? O ideal é que todos esses recursos financeiros pudessem estar na economia real, gerando emprego e renda. Não que o mercado financeiro não faz isso, o mercado financeiro faz isso através da Bolsa de Valores. Né? Então, ele transfere esses recursos de quem tem dos poupadores para os tomadores como um todo. Mas esse aumento de juros ele também acaba impactando no consumo das famílias. É mais caro para elas pegar crédito, então elas acabam consumindo um pouco menos. Isso acaba freando um pouco esse processo inflacionário. Né? Como eu coloquei antes, né? A gente tem, por um lado, a inflação, que ela não vem de demanda, ela não é de demanda, ela está muito mais voltada para a parte da oferta, né? Eu diria que 80%, 90% é tudo oferta, e por isso a justificativa de ter abaixado antes a taxa de juros de uma forma até tão veloz assim. E naquela época eu vi alguns especialistas falando, olha, a moeda aí não poderia gerar inflação, pode fazer política monetária expansionista, pode que não imprimir tem problema, que não gera. Tá? Uma coisa que eu sempre falo é assim, olha, a inflação ela vai existir. Se não for no mercado real, ela vai inflacionar algum outro mercado. Então isso a gente tem que levar em consideração. Então essa dose, né, que por um lado é ruim para quem investe, né, para quem está trabalhando, para os FDICs também. Os FDICs fazem a conta, né? Claro. Pô, tem um risk-free, o que é o risk-free? Bom, agora vai ser 13,25 na próxima, daqui 45 dias. Isso. Se não for 13,75, não tem risco nenhum. Eu vou lá e boto num Tesouro Selic, numa LFT, deixo lá, ou melhor ainda, transfiro esse meu dinheiro, porque isso acaba afetando todo o movimento de câmbio também, né? Transfiro esse meu dinheiro no Brasil e boto em algum outro lugar no mundo. E aí recebo essas rentabilidades em dólares, depois passo aqui para o Brasil, comprando uma taxa de câmbio depreciada, e tenho uma rentabilidade melhor, né? Então, essas contas acabam sendo feitas aí pelas
pelo mercado financeiro, pelos economistas, pelos financistas, quem está atento a todo esse movimento, né? Então, hoje o mercado ele não é só restrito a Brasil. Né? A facilidade de a gente estar investindo em outros lugares do mundo, ele tá bem mais fácil, né? Então, as pessoas fazem essa conta. Né? O ideal, de novo, né? Seria tudo girando no mercado real, as empresas produzindo, os trabalhadores recebendo mais. Em Santa Catarina, eu costumo dizer, a gente é um mercado diferenciado ainda, em termos de mercado de trabalho, o Anselmo deve sentir isso também. Sim. Mas a gente está próximo do plano de emprego, as empresas querem contratar e a mão de obra está difícil. Está difícil de encontrar aí, principalmente mão de obra mais qualificada. Né? E aquelas que não são tão qualificadas, tem imigrantes vindo para cá. Né? É isso que a gente percebe aí. Né? Então, tem esse trade-off aí, né? E o movimento desses fluxos de capitais via juros, né? Eles acabam influenciando em todas essas decisões. Para fechar, eu gostaria de ouvir a conclusão também do Dr. Alceu Pacheco. Dr. Alceu, sua última contribuição aqui para a gente fechar a nossa mesa redonda. Arthur, o Anselmo, Thiago, o que eu posso é complementar a minha fala anterior. Até citando o economista André Braz, da Fundação Getúlio Vargas, que ele diz que a Selic funciona como um remédio para conter a inflação, mas que naturalmente há efeitos colaterais. Quanto mais altos os juros, menos a economia cresce. Não estimula o crescimento econômico a subida da Selic. O crescimento só vem a partir do momento em que as famílias voltam a consumir, e nós temos que lembrar que consumo é arroz com feijão, carne e salada no supermercado. E as empresas ampliam a atividade produtiva e empregam pessoas. Juros mais altos não estimulam a compra do apartamento, do carro, dos bens duráveis, das viagens, enfim, tudo que necessita do crédito. O crédito fica mais caro a partir do momento da alta dos juros. Então, na minha visão, o que nós precisamos é de soluções governamentais em níveis do Copom, Banco Central, em que a responsabilidade social prevaleça sobre a responsabilidade fiscal, embora essa não deva ser abandonada. Porque, na verdade, sacrifício precisamos ter todos os brasileiros, não só a maioria daqueles que não têm o poder de decidir. Este ano é um ano de eleição. É um ano que, mais uma vez, nós temos que pensar bem em quem escolher para dirigir a nação, em quem ir para o Congresso Nacional, porque não podemos nos esquecer que quando todo mundo sonha com o Eldorado nesse país, cada dia que é oferecido um incentivo fiscal ou feito um benefício social, isto sai de algum ponto. Se não houver atividade econômica produtiva gerando arrecadação, o governo não vai pagar suas contas. Se não houver atividade produtiva, não vai ter como pagar salário. O povo mais pobre não pode consumir. E aí nós entramos em recessão. Nós precisamos entrar no círculo virtuoso da estabilidade econômica e do progresso da nação como um todo. Era isso. Muito obrigado. Doutor Alceu, eu que agradeço. Muito obrigado pela contribuição nessa conversa. Um abraço, até a próxima. Doutor Alceu André Ibe Pacheco, ele é advogado, contador, administrador e, além disso, autor do livro Juro que é Simples. Ele é especialista, se aprofundou bastante no estudo dos juros, por isso a contribuição dele aqui na conversa. Conversamos também com o analista CNPI e gestor da Titan Capital, Thiago Raimon, que trouxe a visão do mercado financeiro, a visão dos investidores. Eu quero agradecer também meus dois convidados presenciais aqui, porque o Alceu e o Raimon participaram à distância. Economista Dr. Thiago Fabris, coordenador do curso de Economia da Unesc. Muito obrigado pela participação. Obrigado, Arthur. Foi um prazer aí estar debatendo esse assunto aí com vocês, todos da mesa, né? E mandar um abraço aí para todos os teus ouvintes também. E o empresário do setor de fomento empresarial, então está diretamente afetado por essas altas de juros. E também, sim, é o presidente do Criciúma também, que está aqui conosco. Anselmo Freitas, muito obrigado. Eu sei que tu tinha um compromisso aqui, tu ia ficar até a metade da conversa. Obrigado por ter ficado até o final. Tá bom, Arthur. Obrigado. Um abraço a você aí, um abraço a todos os participantes aí desse debate, muito importante também para o momento, né, de alta de juros. E um abraço especial aos torcedores do Criciúma, que eu não podia deixar de mandar, né? Exatamente. Dale Criciúma, muito obrigado. E com essa contribuição, com essa aula mesmo, estava com alguns professores aqui, inclusive,
A gente encerra os 60 minutos de hoje. Daqui a pouco esse áudio vai estar também no podcast do 48, então acesse 48.com.br/podcasts. Vai ter essa mesa redonda inteira para você acompanhar, anotar e aprender um pouco mais e até algumas dicas de como mitigar, como diminuir os efeitos dessa alta de juros. Subiu ontem para 12,75% ao ano e tudo indica 13,25% na próxima reunião daqui 45 dias. Por isso que quem prestou mais atenção viu que em alguns momentos o Raimon falou, o Thiago Fabris também falou de 13,25% já, porque o próprio Banco Central, o próprio Copom já falou, na próxima vai subir por aí. Meio ponto percentual, talvez um ponto, vamos ver como é que vai acontecer.